Boa tarde, pilateiros de casa. Como é que o pessoal tá aí? Tudo beleza? Tudo bem, tudo tranquilinho, graças a Deus. Pessoal, hoje a gente vai para mais uma aulinha aqui, gravar mais uma aulinha para vocês. A aulinha que vocês estão fazendo, que eu também estou fazendo, tá? Hoje nós também vamos continuar usando o bastão que a gente usou na outra aula, tá? Então vocês já podem deixar ele aí pertinho, que vai ter bastante trabalho com bastão, de quase toda a aula inteira com bastão. Uma aula focada em alguns exercícios de abdominal, não tantos hoje, poucos, e bastante trabalho de tronco no geral, tá? Então, vão ser trabalhos de extensões, rotações, inclinações. Deixa eu ver se vai ter... Hoje não temos nada de perna, eu acho. Não tem muita coisa... hoje não tem nada muito de perna, não. Mais trabalho mesmo de mobilizações gerais aí do corpo, tá? Então, em tese, o trabalho um pouquinho mais fácil, né? Porque não tem muita descarga de peso, mas no final vocês vão ver que vai dar aquela cansada, aquela ativada geral no corpo de vocês, tá bom? Então, vamos nessa. Deixa eu posicionar tudo aqui. Pegar o bastãozinho, vamos começar com as pernas cruzadas aqui, ó, tá? Quero que vocês coloquem o bastão aqui atrás, apoiando ele aqui na região lombar, ó, deixa as mãos, palma de mão pra frente, tá? Trabalhe uma postura bacana aqui, ó, então mantenho, tô bem no começo da lombar aqui, ó, palminha de mão pra frente, tá? Então daqui eu vou trabalhar, ó, só o giro do bastão para um dos lados. E volta. Procurem fazer essa aula com trabalhos um pouquinho mais lentos e ritmados, tá? Procurem perceber a barreira elástica do corpo e vai tentando aos pouquinhos aumentar um pouquinho ela, tá? Já estou no 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. E 15. Agora vamos para o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Seguindo ainda o bastão nessa posição, só vamos subir um pouquinho ele e trazer ele mais na região do cotovelo, tá? E aqui, ó, se vocês perceberem, nós vamos fazer uma inclinação. Então, se vocês perceberem que o bastão de vocês está batendo muito rápido no chão, só encurtar um pouquinho ele, deixar ele um pouquinho mais curto de um lado. A gente vai fazer tudo de um lado e depois tudo do outro, tá? Então, o meu aqui eu acho que não vai ter problema aqui.
Então, posicionei, vamos inclinar, ó, trazendo a cabeça junto e voltou. E 2, se ancorar, ó, dá para subir um pouco mais. 2, 3, 4. Percebam muito nessa aula como a gente vai aumentando as amplitudes de movimento. Tentem sentir isso no corpo de vocês. 5. Sempre interessante sentir o que está acontecendo no corpo de vocês. Principalmente no começo, no meio e no fim da aula, tá? Vocês vão perceber as diferenças. 7. 8. 9. 10. 11. E 12. E já vamos para o outro lado. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. E 12. Muito bom. Então, corpo em movimento já aquecido. Vamos começar com uma sériezinha de alguns abdominais. Nada muito grande hoje. Vamos trabalhar com bastão, então, aqui deitado no chão. Vou posicionar o bastão aqui, pego bem na bordinha. Prestem bem atenção nesse exercício que ele é meio chatinho de entender. Eu vou pegar bem na beiradinha dele aqui, ó, tá? Para não sobrar nada aqui, ó. E vou deixar, ó, a mão colada no chão, para o bastão, ó, ficar fixo e eu trabalhar esse movimento aqui, ó. Então percebam que eu tô com o bastão solto aqui, ó, vou agarrar ele por aqui e eu vou empurrar o bastão para cima, trazendo o meu corpo para fora, tá? Então, o movimento do bastão vai guiar o movimento do meu corpo. 1, 2, 3, 4. Tentem deixar a perna bem parada. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Trocamos. Peguei agora na outra pontinha do bastão, a outra mão aqui. Deixei aqui, cravo o bastão no chão e subi. 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Muito bom. Agora aqui, pessoal, nós vamos continuar ainda com o bastão e vamos trabalhar com a cabeça e o ombro fora do chão. Deixa eu sair um pouquinho do sol, para ver se vocês vejam melhor. Nós vamos posicionar então o bastão aqui, ó, e eu vou trabalhar ó, um giro do braço lá para trás, ó, trazendo o bastão numa rotação aqui, ó, por trás da cabeça, tá? A única diferença é que eu vou ficar com a cabeça e os ombros fora do chão. E aí eu vou trabalhar aqui, ó, tá? E vem. 1, 2, notem como eu dou uma leve desviada do tronco. 3, seguindo o caminho do braço. 4, leve, tá? Não muito forte. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Esse aqui eu vou inverter o lado agora, só que a diferença é que nós vamos colocar as pernas na cadeirinha e repetir o lado oposto. Então vem para um lado e volta pelo outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Muito bom. Esse próximo eu vou fazer uma posição de costas para vocês verem. Exercício de costas para ser mais fácil de ver. Eu vou segurar o bastão com uma mão só, tá? As duas pernas estendidas e uma das pernas eu vou deixar elevada aqui no alto. Então, bem alongada, tá? Coloco o bastão aqui por trás e vou fazer a troca de mão no bastão, com a cabeça fora do chão. Então, eu venho aqui, ó, e vou trocando. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós vamos até 20, tá? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Uma, duas, três, quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muito bom. Agora uma série que nós vamos fazer. Conhece bem essa série? Eu vou posicionar o corpo em alinhamento aqui, ó. E vamos fazer aquela série de exercício bem comum. A gente estica uma perna aqui com elevação do braço aqui, ó. Lembra que esse exercício, o braço ele está alongando para frente e essa perna oposta esticando para trás, como se fosse uma tração do corpo, tá? Então a ideia é promover essa distração do corpo, essa tração mesmo dos membros opostos, tá? A única diferença é que a gente vai estar com o bastão em uma das mãos. Então, procurem trabalhar com o bastão elevando e não deixe ele entortar para cima, para baixo. Tenta deixar ele o mais retinho possível, tá? Então, bem equilibradinho na mão, tá? Pode voltar dobrando o cotovelo, não tem problema. Então, vamos trabalhar os 15 movimentos aqui, a coluna um pouquinho empinada para ficar mais alinhada e subiu. Então, vem aqui na frente, tracionei braço para frente, perna para trás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Procurem bastante estabilidade no final do movimento. 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Podemos trocar de lado agora. Elevou. Voltou. 1,
2, cuidado com a cabeça sempre olhando para baixo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tanto esse exercício que a gente fez, como que a gente vai fazer próximo, que também é na mesma base de movimento, eles são exercícios que a gente utiliza para uma estabilidade de coluna. Então, trabalhar a parte de estabilização mesmo da coluna, como um todo, né? Um pouco mais a lombar, mas pega um pouco a coluna totalmente, né? Então, é interessante vocês tentarem fazer com o máximo de equilíbrio, o máximo de posição estática no final, tá? Para que vocês consigam estabelecer essa estabilidade de coluna, tá? Então agora o próximo exercício, a posição final é a mesma, só que agora o movimento do braço vai ser para a lateral. Procurem trazer o braço exatamente até o lado. Então, na hora que eu for movimentar aqui, ó, tenta parar aqui, ó. Então, não para em cima, não vira o bastão, não cai, tenta deixar mais ou menos a mesma altura, tá? Você tenta descobrir e ter a consciência de onde está o braço, aonde ele deve parar. Percebam que o bastão não fica se movendo, meu punho não está se movendo, tá? Então, se eu pedir para parar exatamente aqui, ó, procura a consciência de parar exatamente aqui. Não deixa o corpo ir para onde ele quer, controla o corpo de vocês. Isso em todos os exercícios do Pilates a gente usa isso, mas a gente tem sempre a percepção de que às vezes a gente faz os exercícios e deixa o corpo parar onde ele quer. E na verdade a gente tem que ter o controle sobre essa parada, sobre aonde a gente quer começar e finalizar o movimento, tá? Isso vai gerar consciência corporal para vocês, tá bom? Então começaremos igualzinho na posição final. Equilibrei, sustentei todo o corpo parado e trago o braço para a lateral. E volta. E 2. 3. 4. 5. 6. Cotovelos estendidos, joelhos estendidos. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. E 15. Agora, próximo braço. Posicionei então, perna direita, braço esquerdo. Alinhei e trago para a lateral. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Muito bom. É uma série de estabilidade de coluna zerada. Próxima série que nós vamos fazer, os próximos 2 exercícios, a gente vai trabalhar então extensões de coluna, tá? E alongamento no geral da coluna, tá? Então, eu vou posicionar de barriga para baixo, então talvez vocês não consigam ver exatamente como é que eu vou estar com o braço. Meu braço ele vai estar mais ou menos essa distância de uma mão para outra, mais ou menos essa distância da cabeça. Então, levemente dobrado o cotovelo, tá? Como no primeiro exercício que a gente fez de aquele abdominalzinho que eu pedi para vocês segurarem numa das pontas, colocar no chão e ficar fazendo o movimento aqui, ó. Esse também a gente vai fazer das pontas do bastão ficar parado e a outra só que vai mover para a gente fazer o movimento de torção do tronco, tá? Então, eu vou começar com o lado direito ficando no chão, para vocês perceberem como eu vou fazer, para depois eu trocar, tá? Então, deitei, segurei lá na bordinha, e a outra tá mais no meio, testa no chão e leve dobradinha de braço, tá? Percebam que essa vai ser a mão que vai ficar parada no chão, tá? Então, o último detalhe de posicionamento vai ser essa mesma perna do braço dobrada, apontada para o teto, tá? Como um detalhe, para vocês se concentrarem mais também aqui, ó. Travei a mão, testa no chão. Eu vou trazer só o outro lado para cima, acompanhando a minha visão sempre na minha mão, tá? Então eu venho e subo, tá? Nessa posição aqui, ó. Olhando sempre para essa mão. E volta. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Inverti tudo, então agora eu tô pegando nessa pontinha aqui, a outra mão aqui, perna oposta lá no alto, e vai subindo. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muito bem. O próximo aqui, ó, é o único da aula que a gente não vai fazer uso do bastão, do acessório, tá? Então, eu quero que vocês fiquem de joelhos aqui, ó. E nós vamos sentar e deixar as mãos bem aqui na frente. Então, eu vou trazer a minha mão o mais longe possível, o mais na frente possível, sem levantar o bumbum aqui do chão. Então, para mim aqui, ó, esse é o máximo. Vou manter a testa no chão e cravar minha mão no chão. Ela está bem aberta uma da outra. Dessa posição, eu vou trazendo aqui, ó, até eu cair o quadril, olhei para frente e estendi minha coluna. Tá? E volto lá para trás. E recomecei lá na frente. Subi e... Cuidado para não ficar com o ombro assim. Ombro afastado da orelha. Como eu sempre falo, ombro não é brinco. Tá? E voltou. E 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. E 15. Muito bom. E agora nós vamos sair da posição do chão e vamos finalizar a aula
nas posições de pé. Então, vamos ter mais 2 exercícios aqui de mobilidade. E aí a gente já vai finalizando a aula. Então, estamos na fase final. Viu? Hoje a aula está bem levinha, bem gostosinha. Tá? Só para quem tem pouca mobilidade deve estar sofrendo um pouco aí. Para quem tem já o corpo um pouquinho mais solto vai ter bastante facilidade. Então, nessa série aqui, ó, eu vou usar o bastão mais ou menos nessa região do ombro aqui, ó. Tá? Então, trazendo aqui, ó, tá? E não aqui no pescoço, tá? Então, podem manter nessa posição, para não machucar o pescoço de vocês. Eu vou trabalhar com a perna separada, tá? E o corpo bem deitado, tá? Então eu vou tentar vir numa posição o mais deitado possível, cabeça olhando para trás, e vou trabalhar uma rotação para o alto, tá? Essa que vai ser a ideia do exercício, tá? Deixa eu só me ajeitar aqui, né? Então vamos lá? Posicionei, pernas separadas, ó, bumbum empinado para a coluna descer reta, tá? Minha testa apontando para o chão. E aí eu vou girar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Só fazer desse lado para não ficar dando as costas para vocês. Então, troquei de lado, pernas separadinhas, inclinação. E vamos para o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vou fazer mais uma que eu não sei se eu pulei uma. 16. Fiquei na dúvida se eu pulei do 2 pro 4. Acho que sim, né? Bobinem aí.
Então, aqui trabalhamos uma rotação. Não sei se, que nem eu falei no começo da aula, não sei se vocês perceberam como um lado é diferente do outro, né, naturalmente, mas como o corpo modifica a sua flexibilidade durante a aula, né? Claro que isso não é uma coisa que vai se manter durante muito tempo, mas as musculaturas elas vão se soltando, vão relaxando um pouquinho, o tônus muscular vai baixando, e por isso que a gente consegue, normalmente no final da aula, fazer movimentos maiores do que o anterior, do que no começo da aula. Isso com a repetição, a tendência é sempre vocês manterem isso. Claro que se para de fazer ou para de fazer o treino, a tendência é a gente começar a perder essas flexibilidades e o que a gente ganha durante as sessões aí, tá? Último da aula, tá? A mesma posição do bastão, só que agora nós vamos trabalhar lá embaixo a ideia de inclinação do tronco, tá? Então nós trabalhamos a rotação agora, então o ombro ia para cima e para baixo, né? Agora nós vamos para o lado, então agora a tendência é o bastão fazer esse movimento e volta, tá? E aí a gente finaliza. Percebam como também a gente cansa o ombro, né, de ficar assim, como a gente está trabalhando a abertura da peitoral, né, a abertura da articulação do complexo do ombro, tá? A gente pensa sempre que o ombro é só uma articulação, né, só essa daqui, mas tem essa articulação, tem a clavícula se articulando com o externo, a escápula lá atrás, tudo isso depende, é um complexo inteiro, né? Então o ombro não é só um ossinho lá que fica mexendo aqui, ó, tem tudo. Então por isso que às vezes você trabalha o ombro, começa a sentir um pouco a clavícula lá nas costas, tá? É sempre importante trabalhar tudo. Então daqui, ó, nós vamos nessa posição, abre o perna, caímos lá embaixo e vamos tracionar e inclinar para um lado e volta. E 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E venho para um lado e vamos para o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sempre se atentem que o corpo tende a ir subindo. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muito bem. Ombrinho trabalhado, coluninha trabalhada, corpinho inteiro trabalhado. E aí, gostaram, pessoal? Mas aquela sensação de endorfina jogada no corpo, né? Felicidade de pós-aula, como sempre. Então, nossa aula
hoje fica por aqui, pessoal. Então espero que vocês tenham gostado. Trabalhem bastante essa aula. Aula bem diferente das outras que a gente tem feito, mas tão eficaz quanto. Tá legal? Pessoal, uma boa noite para vocês, um bom descanso e até daqui a alguns dias com a próxima aula. Tchau!